E aí, galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um Haga Papo aqui no canal. Um momento que a gente traz uma galera super bacana para trocar ideia, falar sobre jogos de RPG, só que hoje a gente vai falar de literatura. Estou aqui com uma pessoa sensacional, que é a Yukari Murakami, que é escritora aqui de Belém, no estado do Pará. Vocês estão vendo aqui esse livro aqui? Ela ganhou uma premiação sensacional há alguns anos e foi através deste livro aqui que eu a conheci. E em breve este aqui estará próximo de vocês, para vocês terem à disposição e curtir muito desta literatura produzida por essa pessoa, escritora sensacional. Antes de mais nada, Yukari, se apresente, diga para a galera quem é você na fila do pão da literatura aqui da região metropolitana. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Yukari Murakami. Eu sou autora paraense, escrevo desde os 9 anos. Escrevo principalmente fantasia, ficção científica. E atualmente o foco das minhas histórias estão bastante na região amazônica, né, valorizando a nossa cultura, a nossa vivência. E também eu resgato a minha ancestralidade nipônica no meio das minhas narrativas. Então acaba sendo uma pororoca cultural. Uma grande mistura que é fruto até também da história de imigração japonesa aqui no norte. Eu estou imensamente feliz de estar aqui no seu canal e muitíssimo obrigada pelo convite. Então, gente, a ideia do Raga Papo é trazer pessoas que produzem cultura, literatura, jogos e compartilhar com vocês e se darem oportunidade de conhecer os trabalhos dessas pessoas. Como vocês estão vendo aqui, o mais próximo trabalho, o mais novo trabalho da Yukari é a literatura A Aprendiz de Herveira. Aí eu vou pedir para ti agora, Yukari, faz uma rápida sinopse do que você trabalhou neste livro. Aprendi de Herveira conta a história da Irina, é uma garota de 13 anos que vive numa Belém de 2060 e ela recebe do pai um presente muito especial. Ela sempre quis voar, ela sempre quis acompanhar os carros voadores que foram o auge da modernidade na última década dessa Belém futurista. E quando ela ganha skate, ela começa a sobrevoar a cidade e percebe que existe uma discrepância cultural e social muito grande entre os que moram em cima, nas casas que flutuam, e os que moram embaixo. A partir disso, ela começa a fazer algumas encomendas para conhecer um pouco mais a cidade e se depara com as figuras míticas das herveiras, as herveiras da Amazônia que até então não existiam mais. Então, essa história ela tenta resgatar um pouco da tradição cultural e trabalhar o dilema de tecnologia versus desenvolvimento social e econômico e também manutenção das tradições culturais dentro de uma sociedade. Tem uma coisa que me chamou a atenção quando eu dei uma olhada no material de divulgação do seu livro, que é algo que casa com as aventuras que eu narro no meu canal. Não importa qual jogo eu costuma narrar aqui, eu sempre boto um olhar para Belém, para a região metropolitana. E eu percebo que este mesmo olhar está em Aprendiz de Herveira. Tu pode me explicar por que isso? Por que tu não optaste em colocar num cenário fictício? Não que o daqui também não seja fictício, mas que fosse algo completamente diferente do que a gente vive aqui. Que pergunta. Eu acho que a minha resposta ela vai coincidir com o teu sentimento também, como artista, como uma pessoa que produz e cria narrativa. Quando a gente trabalha histórias que não estão dentro do contexto da nossa vivência, né? O próprio Guardiões do Império ele se refere a um país que não existe, né? Que é a Ilha de Minerva, o Império de Minerva. A gente tem uma conexão com a narrativa, mas nada supera aquilo que a gente sente quando a gente trabalha a nossa cidade, quando a gente trabalha o nosso bairro, a nossa rua, a nossa casa. Então, o olhar, a forma como a gente cria a narrativa, ela se intensifica. Só pessoas que vivem, respiram e sobrevivem, resistem na Amazônia, que sabem quais são os dilemas, quais são os problemas que envolvem a nossa cidade. Seja eles climáticos, sociais, econômicos, a gente sabe como é que funciona a parada por aqui. Então, é mais esse sentimento de pertencimento que eu gosto de trazer para as narrativas quando eu trabalho a Amazônia. Realmente, só complementando, que é uma das coisas que eu tenho em mente, toda vez que eu quero narrar uma aventura, eu quero narrar no ambiente que eu convivo, que eu estou olhando e sentindo a cidade e o ambiente natural em volta.
E o legal que eu percebo, eu com certeza vou destrinchar esse teu livro, inclusive vou até fazer uma proposta no final, vou deixar aqui meio que um segredinho, mas é, a gente consegue se envolver e o fazer com que o leitor se envolva mais. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. É citado aqui na descrição, gente, que a personagem pode também se envolver com o cenário do Tecnomelody, que é um cenário bem típico aqui da região nordeste do estado do Pará. Para quem não conhece, recomendo dar uma pesquisada. O Tecnomelody é uma vertente do brega que é conhecido no país inteiro, que com muita força aqui no estado do Pará, mas o Tecnomelody é esse brega meloso, romântico e agitado, perfeito para você dançar com seus parceiros. Tu pode entrar um pouco mais nos detalhes desse envolvimento da cultura local? Claro, sim, o Tecnomelody, ele inclusive, a gente faz até uma brincadeira, né, entre os escritores de ficção científica aqui em Belém. É que o Tecnomelody, ele tem essa puxada também meio futurista. Se tu for numa aparelhagem, tu vais ver luzes neon pra tudo quanto é lado, aqueles é sensacional. Então ele acaba casando com essas narrativas mais futuristas e até retrofuturistas, se for o caso, dependendo. Curiosamente, eu fiz uma live recentemente do lançamento de um conto, uma antologia que é o Camp 51, é uma antologia de vários autores nacionais que trabalham as suas cidades com crianças, né, o foco é infanto-juvenil, então os protagonistas têm entre 10 e 15 anos, e eles estão no acampamento de férias, que é uma franquia em todo o Brasil, e em um dia todos eles recebem a visita de um alienígena nesse acampamento. E aí, um dos clubes, um dos chalés do meu acampamento, sou super fã de Percy Jackson, um dos chalés se chama Power Rangers Tecnobregueiros. Então eu faço essa referência muito forte no conto. E cada coisinha que a gente vive aqui em Belém, eu tento trabalhar de uma maneira diferente em cada livro. Em Aprendiz de Rivera, eu foquei muito nas existências e tradições culturais mais um pouco mais antigas, né? A gente sabe que as figuras das herveiras são, assim, praticamente o patrimônio cultural do nosso estado. Então elas são um foco realmente nessa história, assim como a história dos Barões da Borracha, né? Nesse livro, especificamente, especula-se que os Barões da Borracha mantiveram o poder durante todos esses anos. Então eles continuam aqui deliberando, decidindo, dando maior poder de voto para quem tem mais condições de pagá-los. Então, de fato, a oligarquia que a gente já conhece numa cidade tão provinciana quanto a nossa é reforçada nessa narrativa. Então, são aspectos um pouco mais políticos, enquanto que os hábitos culturais, como comer pato no cupi, maniçoba, açaí, ouvir as músicas de carimbó na rua, todos eles foram mitigados por esse Barão da Borracha, em detrimento do avanço tecnológico. Que tu comentaste dessa visão futurista da Grande Belém. A gente tem visto propostas de narrativas recentes, como por exemplo do afrofuturismo, que tivemos inclusive do Alan Santos, que teve o Último Ancestral, não é o nome do título do livro? Que inclusive Alan Santos está por aqui também na região. Também temos o RPG Mojubá, que também é nessa pegada do afrofuturismo, numa visão, numa perspectiva futurista dentro da cultura em que é envolvida. E no caso, você propõe aqui no livro a visão da Amazônia futurista. Conta aí pra gente como é que é essa visão. Olha, tô até com medo de entrar um pouco em polêmica, tá? Tem muita gente que pega esse conceito de amazofuturismo e coloca como se fosse o Brasil inteiro. Não sei se tu já tiveste esse desprazer de conviver com esse tipo de narrativa. Tem muita gente que olha a nossa religião que nem, assim, a Amazônia, ela é um complexo, né, de estrutura climática, de estrutura social e econômica, que não envolve só o Brasil. Começa por aí. Né? Então, tem outras regiões também de outros países que estão conexos conosco, que têm a floresta amazônica como uma parte do seu território. E muita gente que não mora na nossa região costuma trabalhar como se fosse uma identidade brasileira. É uma identidade brasileira, é brasilidade, eu concordo, mas a gente tem que ter cuidado com a maneira como a gente trabalha esse conceito. Né? Então, é importantíssimo a gente esclarecer, por exemplo, que pessoas indígenas têm em todo o Brasil. Não tem só aqui na Amazônia. Então, o protagonismo focado em pessoas indígenas nem sempre vai se resumir à região amazônica.
Lógico que existem pessoas ribeirinhas aqui que são descendentes de povos indígenas variados, e a gente também trabalha, né, com a narrativa focado em múltiplas vivências, em múltiplas raças, mas a gente tem que ter noção de que aqui não é terra somente de indígena. Os indígenas estão em todo o Brasil. Aqui tem uma variedade de pessoas que foi fruto de uma miscigenação de imigrações, de diáspora mesmo, libaneses, japoneses, chineses. Então, a gente tem uma diversidade racial muito grande na nossa região. Começa por aí. O amazofuturismo que eu tento trabalhar é um que foge de estereótipos. Então, focar porque o afrofuturismo, ele trabalha muito uma questão cultural da África em si, mas pessoas negras trabalham com essa narrativa de maneira geral. Já o amazofuturismo, eu acredito que pessoas que moram aqui têm maiores condições de saber como é que as coisas funcionam. Tanto politicamente quanto em termos de clima. Só a gente está sabendo como está quente conversar. A gente está em ambiente fechado. O Brasil inteiro está passando frio, a gente está passando calor. Exatamente. E assim, a gente está numa sala fechada com ar-condicionado, para vocês terem noção. Olha como a gente já está pingando, já está com cara de pupunha, como a gente chama aqui. Então, assim, quem é melhor do que nós mesmos para trabalharmos a nossa região? Então, assim, é um conceito que ainda não está totalmente criado, não está totalmente trabalhado, existem divergências, eu acho que o diálogo é sempre importante, né? Então, por que eu digo que é um ponto polêmico? Porque, infelizmente, as pessoas não dialogam. Infelizmente, as pessoas não sentam num bar para conversar numa boa. Então, é um conceito que ainda está em processo de ser concretizado, mas eu acredito que nós, amazônidas, pessoas que moram na região amazônica, devemos e podemos tomar posse dessa narrativa e bater no peito e dizer é um subgênero da ficção científica que nos pertence. Quem é melhor que nós para falar sobre a Amazônia? Muito bom. Se você não concorda, deixe alguma coisa no comentário, claro, com respeito, e faça críticas construtivas. Como a Yukari falou agora, ainda está em fase de construção de identidade. Então vamos juntos, coletivamente, construir essa identidade. Bom, como parte final dessa entrevista, agora vou te jogar, aí tu vai ter que te virar, tu vai ter que lutar sobre a proposta que eu quero fazer para ti. Aqui está uma proposta literária para vocês curtirem e se aventurarem, por que não, né? Se aventurarem no que está escrito. Mas o que tu achas da gente fazer uma adaptação da Aprendiz de Herveiras para o RPG? Olha, eu sou muito a favor de múltiplas narrativas, o RPG é uma das que eu mais aprecio. Eu não tenho tanta habilidade quanto vocês, mas contem comigo para o que vocês quiserem, para adaptar da forma como vocês acharem interessante. Eu acho que tem elementos aí que a gente consegue sim. Então, agora vem a proposta propriamente dita. Eu coloco à sua disposição eu fazer uma adaptação do cenário, você vai só me dar as características necessárias para que a gente possa compor os tipos de personagem e em breve a gente ter a versão Aprendiz das Herveiras para RPG. Podemos fazer esse pacto? Opa, desculpa, perdão. Não, com certeza. Fica à vontade, é uma honra para mim. Gente, vou sentar com a Yukari e vamos programar aí para meados de 2024 esse trabalho estar acessível para vocês. Então, agora como parte final, Yukari, eu vou te pedir para fazer umas palavras finais, umas considerações finais sobre a Aprendiz de Herveira, dizendo aqui para a galera que está te assistindo, o que você diria para eles que eles podem esperar ao ler o seu livro? Gente, como temas, crítica social, cyberpunk, futurismo, fantasia, magia, tudo junto e misturado. Então, assim, se prepare para uma história muito louca. Com foco também numa protagonista, uma garota de 13 anos, que é extremamente curiosa, um pouco teimosa, e muitas referências de comida aqui da Amazônia. Então, se você não é da nossa região, espero que você fique encantado com as nossas encantarias, com as nossas comidas, com a nossa música, com os nossos cheiros. E o lançamento presencial vai ser no dia 5/7 na Livraria Travessia, recém-inaugurada, inclusive, aqui em Belém. Então, aguardo vocês por lá também. Muito obrigado, Yukari, por me dar esse prazer de poder conversar com você, bater esse papo.
Futuramente teremos a versão RPG para vocês curtirem e vão lá participar do lançamento do livro e, claro, pegar o seu autógrafo, porque o meu já está aqui, aqui ó, já tenho aqui e futuramente vou ter o daqui. Então, fica aí o convite para vocês. Muito obrigado e até a próxima.